Olá a todos! É com muita alegria que estamos iniciando mais um vídeo com um novo livro, com mais um estudo do projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 23 de julho, vamos iniciar o nosso 24º livro, o livro de Miqueias, com a introdução a ele e os capítulos 1 a 4. Iniciando pela introdução. O livro de Miqueias é um livro que vai trazer mais uma vez profecias a respeito da condenação que aguardava, que seria concedida ao Reino do Norte e também ao Reino do Sul, a Samaria e a Jerusalém. Por quê? Porque o povo havia caído em pecado, porque os governantes, os líderes, os reis, os sacerdotes haviam transgredido a lei de Deus, a vontade de Deus, e especialmente haviam caído em idolatria. Miqueias é um dos profetas do século 8 a.C. Ele é contemporâneo de Isaías, ele é contemporâneo de Oséias, que nós já estudamos, e ele é contemporâneo também de Amós, que nós iremos estudar. E Miqueias vai denunciar os líderes, especialmente, os sacerdotes e os profetas. Lembrando sempre que fica o incentivo para que você possa assistir o vídeo The Bible Project a respeito de Miqueias. Este grupo, ele sempre faz vídeos introdutórios para todos os livros da Bíblia. É um grupo internacional, né, que fala em inglês, mas também traz um vídeo em português. E neste vídeo nós vamos constatar como que se dá a divisão do livro de Miqueias. E o início, especialmente os capítulos 1 e 2, e 3 e 4, nós veremos advertências e condenação. E a partir do final do capítulo 4 em diante, haverá também uma mensagem de consolo no profeta Miqueias, ou uma mensagem de consolo proferida pelo profeta Miqueias. Miqueias, portanto, ele não vai trazer nenhuma grande novidade em relação a Isaías, em relação a Oséias, em relação a Amós, os seus profetas contemporâneos, digamos assim, os seus colegas contemporâneos. Mas não deixa de ter algumas profecias muito interessantes que vão remeter ao Messias diretamente. E quando elas forem, de fato, colocadas em pauta neste nosso estudo, ou de hoje, ou especialmente de amanhã, eu vou destacar especialmente esse fator. E sem mais delongas, né? Feita essa rápida introdução, vamos ao livro de Miqueias. Lembrando que os livros dos profetas nós estamos lendo na íntegra, porque normalmente são livros poéticos, e Miqueias não é diferente. E são livros mais curtos que propiciam essa possibilidade de fazermos a leitura na íntegra do texto. E é muito válido, já que o nosso estudo é bíblico, e é a Bíblia ao longo do ano, nós teremos a leitura na íntegra. Lembrando que eu estou fazendo a leitura na Nova Almeida Atualizada. O destaque deste capítulo 1 é ameaças contra Samaria e Jerusalém. Vamos à leitura. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, a mensagem de Miqueias ela é uma mensagem para o Reino do Norte e para o Reino do Sul. Mas Miqueias vai ser um profeta que vai habitar o Reino do Sul. Por isso que ele vai falar apenas dos reis do Reino do Sul que viveram na época de Miqueias. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês do seu santo templo. O Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel.
Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou como pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem. Rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio, em vergonhosa nudez. Os moradores de Zaanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelem os ginetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Aquizib serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Este é o capítulo 1 de Miqueias, um capítulo que vai falar das duas cidades, Samaria e Jerusalém. No lamento do profeta, Deus é apresentado descendo do céu e caminhando sobre as montanhas para destruir Samaria por sua persistente idolatria. A ferida incurável havia se espalhado até Judá, e o juízo de Deus estava às portas de Jerusalém. Miqueias descreve a aproximação do exército invasor. As cidades fortificadas são tomadas uma após a outra. No entanto, a ordem que são listadas não corresponde com o roteiro do exército assírio. Ao contrário, aparecem numa sequência que forma um círculo ao redor de Moresete Gate, a cidade natal de Miqueias. Os nomes dos lugares frequentemente contêm um jogo de palavras. Moresete Gate é como a palavra hebraica para noiva. Maressa aparece a palavra conquistador. Em Judá, os pais pranteariam a perda de seus filhos, levados para o cativeiro. Em 722 a.C., os assírios destruiriam Samaria. Em 701, sitiariam Jerusalém, e a cidade escapou por um milagre. Miqueias provavelmente foi testemunha destes dois acontecimentos traumáticos. É esse o comentário do Manual da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, nós já iniciamos este livro com ameaças contra Samaria e Jerusalém, porque era exatamente aquilo que iria acontecer devido aos pecados do povo. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos como destaques: ai dos opressores gananciosos, contra os falsos profetas, e o Senhor congrega o restante de Israel. Diz assim a leitura: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou.
Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora, por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo, eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Certamente, eu ajuntarei todos vocês, a casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Esta a leitura do capítulo 2 do livro de Miqueias. Vamos à leitura do capítulo 3, depois trazemos rapidamente um comentário. Capítulo 3 tem como destaque ameaças contra os maus governantes e os falsos profetas. Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Este é o capítulo 3, com as ameaças contra os maus governantes e os falsos profetas. E assim, nos capítulos 2 e 3, nós vemos exploração e injustiça. Os poderosos e influentes estavam em ação sem se preocuparem com os meios utilizados. E assim, propriedades eram confiscadas, famílias ficavam na miséria. E disseram ao pregador que isto não era de sua conta. Em vez de promover a justiça, os líderes da nação odeiam o bem e amam o mal. Eles tiram a pele do povo e arrancam a carne dos seus ossos. Líderes, sacerdotes e profetas
Era tudo farinha do mesmo saco. Todos tinham seu preço. Eles levariam Jerusalém à ruína. E assim nós percebemos que tudo isso que ocorre hoje já acontecia antes. E para piorar, antes eram líderes que tinham uma relação muito intrínseca com a fé e com Deus, mas que davam de ombros, que viravam as costas para a lei de Deus e queriam simplesmente o dinheiro. E por ganância, por poder também, massacravam o povo. Vamos ao capítulo 4, o último capítulo de hoje, onde nós temos como destaques o monte do Senhor e Deus salvando o seu povo. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz. Porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. E os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Este é o texto do capítulo 4, onde nós temos palavras de consolo após 3 capítulos pesados, que traz a esperança da grandeza futura. A condenação do capítulo 3 é seguida por uma nova esperança. Os versículos 1 a 8 falam de uma nova Jerusalém, da qual a palavra de Deus sairá para todos os povos, e a qual as nações afluirão numa era de paz e prosperidade. Deus traria de volta um remanescente do seu povo. Haveria salvação, isto é, resgate e restauração, mas somente após o sofrimento, após o trauma da invasão assíria e do exílio babilônico. Então Deus julgaria não apenas seu povo, mas todas as nações reunidas contra ele. E assim nós precisamos retomar, finalizando este capítulo 4, com os ensinamentos que nós tivemos nos capítulos 1 a 4 de Miqueias. Nós pegamos o auxílio do comentário da Bíblia da Reforma, e aqui nós constatamos, no livro de Miqueias, capítulo 1, nós conversamos a respeito, especialmente,
do Senhor agindo como testemunha de acusação contra o povo pecador, representado por suas capitais, Samaria e Jerusalém. Precisamos sempre reforçar que Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus também, ele é justo. Por isso, aqueles que pecam necessitam ser punidos por suas transgressões. Foi o que aconteceu com Samaria, foi o que aconteceu com Jerusalém. No capítulo 2, vimos que Miqueias condena a maldade dos opressores ricos e poderosos e proclama o julgamento do Senhor contra seu comportamento cobiçoso. Percebemos que não há apenas um mal espiritual, mas há também um mal social naquela sociedade corrupta, tanto em Samaria quanto em Jerusalém. E tanto o mal espiritual quanto o mal social precisam ser coibidos e punidos pelo bom Deus. No capítulo 3, vimos que o próprio povo, encarregado por Deus de administrar a justiça, dar ensinamentos sólidos e pregar a palavra, estava abusando da sua autoridade para ganhos pessoais. E quantas vezes nós não constatamos isso? Aqueles que foram eleitos para cuidar do povo não cuidam do povo. Aqueles que foram escolhidos para levar Deus ao povo não levam Deus ao povo. E por último, capítulo 4, Miqueias profetiza a respeito de um tempo em que o Senhor traria o seu reino de paz e justiça, reunindo pessoas de todas as nações para o adorarem em seu tempo celestial. É muito interessante observarmos que a Bíblia ela fala que existe apenas um caminho, uma verdade e que conduz à vida. E você sabe de quem eu estou falando, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por outro lado, não é apenas um povo, não é apenas uma denominação, não é apenas uma religião que vai ser salva, até porque a religião não salva ninguém. Todos os povos serão salvos pelo único caminho que é Cristo. Ah, mas então você está falando que todas as pessoas vão ser salvas? Eu não disse isso. O que eu disse foi que haverá pessoas de todos os povos salvas. Mas, infelizmente, nem todos serão salvos, porque nem todos crerão no Filho de Deus. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com os últimos 3 capítulos do livro de Miqueias. Até o nosso próximo vídeo.